Bom, considerando, André e Marco, que nós já estamos, né, com os nossos 10 minutos de tolerância e já nos encontrando com 40 pessoas, quase 40 pessoas na sala, então, antes de passar a palavra para o nosso representante da SBAL, representando a presidência, a direção do SBAL, André Fraga, eu só queria pedir a todos as instruções que, para efeitos de quando começarmos o evento, com a fala dos nossos convidados de hoje, eu peço a gentileza que todos desativem os seus microfones e, na sequência, podem desativar suas câmeras também, mas, ao final, a gente abre a câmera de todo mundo para fazer um registro, né, e tirar uma foto do nosso evento. Então, André, considerando o horário, já te passamos a palavra para que faça a abertura oficial desse evento organizado pela SBAL. Obrigado, Kathleen. Reforçar o pedido de Kathleen para que todo mundo possa desligar o áudio, é importante, porque acaba influenciando aqui na gente também. Primeiro, parabenizar, obviamente, todo o time da SBAL pela promoção, né, desse momento. Eu, particularmente, quando começou essa pandemia, eu era muito resistente a encontros virtuais. Mas, dada a não alternativa, confesso que tenho gostado muito de encontrar pessoas virtualmente, tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. Então, com muito prazer que eu estou aqui hoje representando a SBAL de alguma forma, porque todos nós representamos a SBAL, né? Todos nós somos associados, representantes e, de alguma maneira, militamos por essa agenda. Eu apenas estou, nesse momento, exercendo uma função institucional que muitos já exerceram, Flávio, antes de mim, com certeza outros já exerceram também. E para... Desculpa. E para a gente adiantar, eu estou aqui com o currículo do Marco. Esse currículo é grande, viu, Marco? Se eu falar ele todo aqui, a gente vai ficar o tempo inteiro. Vou tentar resumir, né? O Marco Verdade, que na verdade é o Marco Aurélio Locatelli Verdade, biólogo, educador há 20 anos, bacharel em ecologia, mestre em ecologia aquática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em educação formado pela Universidade Evangélica do Paraguai. Atua como servidor público no município de Alvorada, no Rio Grande do Sul também, desde 1999, onde hoje ocupa o cargo de vice-diretor e supervisor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Dil e professor da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, da Escola Podalírio Inácio de Barcelos. É parente do Flávio aí também, é? Parente do Flávio. Experiência nesta modalidade de ensino. Colunista durante 10 anos em meio ambiente, trabalha como consultor ambiental e assessor pedagógico pela empresa EDS, da qual é proprietário, já proferiu centenas de palestras pelo Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde nasceu e vive hoje com sua família. Especialista em novas metodologias e tecnologias para o ensino de ciências, atuou durante 8 anos como diretor do Centro de Educação Ambiental Lígia Rockenbach, onde desenvolveu sua tese de doutorado com ênfase no projeto Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente. Aqui em Salvador a gente tem uma Sala Verde também. Pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, é membro efetivo desde 2002 e já ocupou os cargos de diretor e secretário da Regional Sul, além de diretor técnico científico, além de presidir o congresso realizado no ano de 2010 na cidade de Bento Gonçalves. Foi também fundador do Fórum Regional Integrado de Arborização Urbana do Rio Grande do Sul e do Fórum Gaúcho de Arborização. Marco, trajetória grande, parabéns, obrigado pela disposição, disponibilidade aí de também, né, dedicar um pouco do seu tempo para a gente compartilhar com a gente. Passo a bola para você apresentar os nossos convidados e mediar esse bate-papo aqui. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, André. Eu
agradeço, né, antes de mais nada, a presença de todos e também a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana por me confiar, né, a mediação desse encontro. É um encontro que, para mim, ele é muito especial. Eu acho que a educação ambiental ela precisa cada vez mais ter o seu espaço, né, nas mídias, e quando a gente consegue reunir tantas pessoas com tanta qualidade para se conversar, para se falar, para se discutir sobre educação ambiental, isso é uma grande vitória para todos nós. Então, eu acho que teremos hoje uma noite muito bacana com relação a essa temática escolhida aí pelos organizadores. Eu queria, nesse início, apenas trazer aqui algumas rápidas contribuições, e eu imagino que para vocês que têm aí talvez 15 minutos, nossos palestrantes para apresentar, né, todo o seu trabalho, eu imagino o quanto deve ser difícil isso, porque a gente que tem vivência, né, de tanto tempo trabalhando com educação ambiental, é difícil a gente falar em tão pouco tempo, mas vamos lá, né, a gente precisa. Então, eu queria inicialmente trazer para vocês que algumas considerações que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra para os nossos queridos convidados, que diante hoje dessa existência de uma crise ambiental que a gente identifica com o próprio modelo de desenvolvimento não sustentável, né, que é aplicado em muitas cidades do Brasil e do mundo, a necessidade hoje de resgatar valores e de buscar exercer novas atitudes no relacionamento com o meio, ela tem se tornado um dos maiores desafios do ser humano na idade contemporânea. De forma muito crescente, de forma emergencial, o nosso patrimônio biológico natural, ele se encontra hoje, a meu ver, mais ameaçado, muito mais em função desse paradoxo entre racionalidade humana e suas verdadeiras manifestações e ações práticas observadas no nosso dia a dia, do que pela dinâmica fragilidade propriamente dita que ele se encontra. É fato, por exemplo, a gente lembrar nesse momento que o mesmo homem que hoje se diz um ser racional é responsável pela extinção de muitas espécies em benefício dos seus próprios benefícios. A solução dessa problemática, ela se dá através dessa aproximação entre o fazer crítico e o fazer prático do ser humano. E a gente tem hoje uma pessoa que é especialista, que vai falar sobre isso um pouquinho para a gente. Essa coisa da prática e essa coisa do discurso, da teoria, né? Isso é fundamental, tem uma importância fundamental na luta pela sustentabilidade e, consequentemente, na garantia do futuro da nossa humanidade. O dependente estabelecimento de um equilíbrio harmônico entre a sociedade e a natureza, tanto em sua coletividade quanto em sua individualidade, tornou-se hoje para nós um princípio básico dessa batalha. E aí eu queria entrar um pouquinho na parte da educação, dizendo que talvez o segredo possa estar justamente na forma pela qual a gente procura fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes de hoje compreendam o universo ao seu redor. Dentro da realidade do cotidiano de cada indivíduo, é preciso fazer com que se perceba que toda ação provoca uma reação e que toda reação vai trazer uma consequência, seja ela benéfica ou não, que vai influenciar de forma significativa na possibilidade de reconstrução do nosso planeta. Acredito que a partir do momento em que o ser humano consiga perceber o seu verdadeiro papel dentro do ecossistema, os impactos negativos eles vão poder ser gradativamente minimizados ou solucionados, invertendo um pouco esse peso da balança. Para isso, basicamente, o ser humano precisa atingir um nível de percepção ecológica, que é um dos temas da nossa outra convidada de hoje, capaz de fazer com que esse ser humano compreenda todas as inter-relações e a interdependência que existe entre os diversos atores presentes na natureza, fundamentais para a preservação e para a conservação da vida. Hoje, o que se observa muitas vezes no ensino contemporâneo são jovens e adultos capacitados e preparados para responder de forma eficiente
a testes avaliativos propostos pelos professores, aos apelos e indagações propostas pela mídia, porém de uma forma contraditória e até de certo ponto inoperante, os mesmos realizam no seu dia a dia ações de extremo prejuízo ao meio ambiente. Dentro desse contexto, obviamente, não conseguem perceber as consequências destas ações ou simplesmente não se sentem responsáveis pela preservação e pela conservação do ambiente no qual estão inseridos. É em função disso que a reflexão acerca do comportamento humano está inserida de forma cada vez mais incisiva, não só no trabalho docente, como também no trabalho desenvolvido por profissionais, como estes nossos 2 convidados de hoje. Eu vou iniciar, então, o nosso bate-papo, que fala sobre educação ambiental e arborização urbana, com a apresentação inicial da nossa palestrante, Tatiana Cavassana, do IPEP e da Escola Rama de Bagé. Tati, tu tens 5 minutos. Boa noite, esses 5 minutos é para me apresentar? Não, é só os 5 minutos para te apresentar, depois tu vai ter mais 10 ainda. 5 minutos é bastante. Eu sou a Tatiana Cavassana, e o que mais interessa aqui nesse contexto é que eu e João Roquette começamos um trabalho de sensibilização no programa de arborização urbana, e isso foi uma necessidade do programa. E outras coisas é que eu sou formada em desenho industrial, tenho especialização em psicologia junguiana, tenho também uma formação como agrônoma e uma especialização em agricultura biodinâmica, e a minha vida é muito variada, muito diversa. Eu tenho migrado em várias áreas, andado por várias áreas do conhecimento, e isso me ajuda muito a desenvolver minha percepção, né? Porque eu fico pouco numa profissão só, fazendo uma coisa só. Isso tem me permitido ver coisas sobre ângulos diferentes. Essa diversificação da mente e dos assuntos, para mim, é muito importante. Já foi? Deu? Obrigado, Tatiana. Não tem problema de vocês usarem menos tempo. Depois a gente vai usar o tempo que sobrar nas perguntas dos colegas. Paulinho, querido, Paulo Robson de Souza. Então, quem é Paulo Robson? Onde você trabalha? Com o que você trabalha? Boa noite, Paulo. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Eliane Guaraldo, minha colega da Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é arquiteta e trabalha com arborização urbana, e foi ela que me indicou para estar nessa conversa, que eu já estou gostando aí desde os bastidores. Está tudo muito bom. Eu acho que é um momento muito especial que a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana está proporcionando para troca de ideias e troca de experiência. Eu, na universidade, eu atuo na prática de ensino de biologia. E a prática de ensino de biologia é aquela disciplina finalizadora do curso, né, de licenciatura. Então, a gente tem que conhecer um pouco de todas as áreas, porque os alunos vêm conversar com a gente, planejando suas aulas, e a gente precisa se virar, né? Então, eu costumo brincar que eu sou especialista em generalidades. O meu doutorado é em ecologia, o meu mestrado é em agronomia, trabalhando com microbiologia. Olha só que doideira, microbiologia do solo. Mas esse trabalho com a prática de ensino me levou à necessidade de produzir material didático para trabalhar no Cerrado e Pantanal, porque quando eu cheguei da Bahia aqui para Mato Grosso do Sul, eu fiquei assim, encantado com o Pantanal, encantado com o Cerrado, e também percebi que não tínhamos material para trabalhar a nossa região. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fotografar, e para fotografar eu me aliei a grupos da botânica, a grupos da zoologia. Eu ia para o campo com esse pessoal, com orelha bem grande, né, para ouvir tudo que eles tinham a dizer, e com isso eu formei assim, uma rede de parcerias para publicar esse material. Vários parceiros das mais diversas áreas, eu vou apresentar eles para vocês daqui a pouco. Então, eu junto com a fotografia, ultimamente eu tenho trabalhado na poesia. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou o único biólogo do Brasil que se formou vendendo poesia na porta do RU, e hoje eu uso a poesia para falar de plantas, falar de bichos, falar de natureza, falar de árvores,
E, ultimamente, eu tenho me dedicado à música também. Eu tenho um grupo, faço parte de um grupo chamado Terça das Quintas, um grupo de compositores, mas eu não abro mão de continuar fazendo músicas voltadas para a educação ambiental e para o ensino de biologia, né? E eu tenho um blog que eu gostaria, deixa eu ver o meu tempo, eu tenho um blog que eu gostaria de mostrar para vocês, porque nele vocês vão poder ver essas poesias que eu gostaria de indicar para vocês. Eu chamo a atenção para vocês, o blog se chama O Caçoar do Paulo Robson. Caçoar, para quem não é da Bahia, é aquele balaio. Então, em vez de falar em o baú do Paulo Robson, virou o Caçoar do Paulo Robson. Então, aí está o blog, né, com o Caçoar, e eu chamo a atenção para vocês de uma coisa aqui embaixo. Tem todo tipo de poema aí, mas o mais interessante é vocês clicarem, por exemplo, em ensino de biologia, ensino de ciências, tudo poesia, enfim, ecologia, infanto-juvenil. Quando vocês clicam em um desses links, automaticamente o blog agrupa os poemas de interesse para vocês. E um outro trabalho que eu queria destacar para vocês, já que essa conversa vai ser muito rápida, para que a conversa se estenda, além do blog, eu queria chamar a atenção para a minha página no Facebook, onde vocês vão poder baixar uma série de materiais à disposição, gratuita para vocês, inclusive o link está aí, né? Foi colocado aí no bate-papo, que é a página Professor Paulo Robson. Então, nesse material, vocês podem baixar uma série de cartilhas, artigos, material de educação ambiental, de toda a natureza. Onde está, Paulinho? Travou? Travou, eu acho. Perdemos Travou. o contato com o professor. Travou. Bom, vamos ver se destrava ali. Enquanto isso, eu queria só aqui saudar, né, a presença nesse momento da nossa querida Eliane Guaraldo, que entrou agora e que está nos vendo lá de Campo Grande. Paulinho, pelo jeito, deu uma travada, mas ele vai ter depois ainda mais tempo para poder falar um pouquinho, né, dessas atividades dele. Eu queria, então, agora, iniciar a nossa conversa com a professora Tatiana, fazendo a seguinte pergunta: onde e de que forma o processo de educação ambiental pode ou deve ser potencializado no que diz respeito à arborização urbana de nossas cidades? Ou seja, dentro desta perspectiva, quais são, na sua visão, os nossos principais desafios para que, na prática, isso possa se concretizar? Professora Tatiana? Obrigado, Marco. Começando pelo onde, realmente a minha resposta pessoal seria em todo lugar, né? Hoje a gente tem uma visão de que a ecologia, a biologia, o reino natural, seja ele vegetal, os animais, as redes de complexidade que o planeta tem, todo o ciclo da água, tudo que está aí de elementos, bens, estruturas e sistemas naturais, parece que isso é uma área de alguns especialistas ou de alguém que trabalha com esse tema. Claro que você tem profissões e pessoas que se aprofundam nesse tipo de coisa e podem contribuir muito em termos de informação. Mas quando a gente fala dessa educação ambiental elementar, é em todo lugar. Eu acho que a gente devia ter isso em casa, os pais deviam saber falar para os filhos que é importante a vida, que a gente depende da natureza e de todas essas coisas. Eu acho que isso devia ser falado na escola, em todo lugar. E dentro desse contexto de que a gente precisa entender que o mundo material é parte da nossa vida e que nós somos parte da natureza, isso tinha que ser ensinado em todo lugar. Então, o onde sempre que a gente trabalhasse a informação, na realidade a gente devia trabalhar ela relacionada à natureza. Então, quando fosse estudar matemática, tinha que estudar matemática aplicada na natureza. Cadê a manifestação da matemática na natureza? Se eu vou fazer um cálculo, se eu vou aprender o que é vazão, eu tenho que ir lá no rio, olhar o rio, fazer cálculo de vazão.
no rio. Se eu vou falar de fotossíntese, eu tenho que estar lá no ambiente, eu tenho que estar na natureza e ver essas coisas. Isso é o onde em todo lugar. Desde o começo, desde sempre, a gente tem que entender que está num planeta vivo, que a gente é parte dele, e que então não tem um lugar específico para a gente falar dele, porque a gente está nele o tempo todo e depende dele o tempo todo. Isso, para mim, responderia o onde. O como também teria que ser de uma forma integral, ou seja, a gente fala na mente intelectual, a gente fala em visão crítica, só que o ser humano, ele não é um cérebro, né? Ele é uma coisa integral, inteira, uma coisa que sente, ele é uma coisa que tem percepção tátil, ele é uma coisa que tem vários sentidos que são impressionáveis por várias coisas, o olho é impressionável pela luz, o ouvido pelos sons, a pele pela temperatura, pelas texturas, e a gente precisa aprender com o corpo todo, precisa aprender com o sentir e precisa aprender com a cabeça. Então, acho que a gente tem um problema na educação, de uma forma geral, de não tratar o ser humano como uma coisa, vamos dizer assim, integral, e a gente tenta falar com o cérebro da pessoa e falar com ela como se ela fosse um saco ou uma tela, onde a gente vai botando coisas, né? Vai botando um conteúdo. E educação significa nutrição, né? Significa você cultivar. Então, na verdade, a educação, ela é trazer de dentro da pessoa o que ela tem, o que ela sabe, né? Como a gente vai, quando vai cultivar uma planta, vai cultivar alguma coisa, você não parte do nada, você parte de uma semente, você cria as condições para aquela semente e nutre aquilo, e ela se desenvolve, ela aprende. Então, na realidade, a educação precisa compreender de que ela até ensina, as pessoas até ensinam as coisas. Mas é que o outro é que aprende. A gente não aprende pelo outro. A gente pode falar 10 mil coisas e a pessoa não aprender. E a gente tem que entender que a gente não está falando com um ser racional. Então, quando a gente fala assim, a pessoa, somos racionais e não estamos seguindo as leis. Somos racionais e ainda não entendemos que não podemos defecar na água. Somos racionais, mas a gente continua pregando prego na árvore, botando sacola de lixo na árvore na cidade. A gente é racional em parte. Outra parte nossa é irracional, completamente irracional. O ser humano precisa admitir que ele é irracional. Tem trabalhos muito interessantes, principalmente sobre economia, falando da irracionalidade humana e da previsibilidade da irracionalidade humana. Não só a gente é irracional, como a gente também é emocional. Então, a gente também aprende com a emoção. E a gente é um ser físico, portanto, a gente aprende também com os sentidos físicos. Então, esse como educar dentro de uma sala de aula, falar de árvore, a pessoa não encosta numa casca de árvore, não olha a luz passando pela folha quando a gente está falando de fotossíntese. Isso restringe bastante a capacidade de nutrição dessa pessoa, a capacidade de educar de uma forma mais efetiva e de uma forma mais integral. E a gente precisa entender isso, que criança, adolescente ou adulto está aprendendo com o ser inteiro dela. Ela está ouvindo o que você está falando com a razão dela, ela está entendendo, mas ela também está percebendo se você está envolvido com aquele assunto ou não, se você está seguro naquilo que você está falando ou não. Ela também está percebendo o colega do lado, o barulho, ela está tendo várias outras informações, além de um professor ou alguém fazendo um programa de educação ambiental. Então, Marco, eu acho que onde é todo lugar e sempre, porque a gente também não conhece a natureza. A gente tem muito para saber da natureza. A natureza ainda encerra e vai sempre encerrar um conteúdo muito maior do que o que o ser humano pode apreender, porque a gente interpreta o que a gente vê, a gente interpreta a informação. Então, conforme a gente evolui como grupo humano, ou nos diferentes contextos que a gente vive, a gente vai aprender coisas diferentes quando olhar para a natureza. E o como, para mim, é um como que considere a pessoa de uma maneira integral, e que a educação seja uma nutrição, e que a gente entende que a pessoa aprende se ela quer aprender. Então, sensibilizar é procurar tocar no nível em que a pessoa diz, vou aprender,
vou aprender. E aí você faz essa nutrição, essa educação. Muito obrigado, professora Tatiane. Brilhante, né, explanação. Professor Paulo, querido, nos escuta agora? Tá. A impressão que me dá é que ele está travado ainda. Professor Paulo? Pronto. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. A minha ligação caiu. Desculpa, a ligação caiu, eu não ouvi o que você perguntou, Marco. Então, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para abrir o nosso bate-papo, né, para a professora Tatiana. Onde e de que forma, na sua visão, o processo de educação ambiental pode ou deve ser potencializado no que diz respeito à arborização urbana de nossas cidades? E dentro desta perspectiva, quais são, na sua opinião, os nossos principais desafios para que na prática isso possa se concretizar? Eu sei que nós estamos falando nesse momento com o homem da prática, né? Muito mais da prática aí do que da teoria. Vamos ver, Paulinho. Então tá, olha, me impressiona Campo Grande, porque Campo Grande agora muda um pouco o seu perfil de arborização. Hoje nós já temos um pouco de árvores nativas presentes na cidade, mas quando eu cheguei aqui em 87, predominava o oiti, e mesmo os ipês que nós temos na cidade são ipês do México, não são ipês do Pantanal. Eliane, boa noite, que bom te ver, obrigado pelo convite, tá? Boa noite, desculpa de entrar atrasada, estava com alunos agora. Sem problema. Então, eu entendo que, de certa forma, a falta de valorização da biodiversidade local é algo muito forte que tem que ser atacado, tem que ser um ponto fraco para que ocorra, de fato, uma arborização da cidade da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível que eu entendo, aí entra a visão do biólogo e não do educador ambiental, é que as espécies vegetais que estão no entorno da cidade são há milênios as mais adaptadas para resistir às intempéries. Em Campo Grande nós temos, se dá um vento muito forte, aquelas árvores, me deu um branco agora, uma espécie de flores amarelas da Mata Atlântica, despencam todas. Enquanto que a gente tem aqui, por exemplo, o cumbaru, que é uma planta que tem crescimento rápido, em 7 anos ela atinge a idade adulta e resiste ao vento, já está provado pela natureza que ela é mais resistente. Então, para mim é um desafio cultural e passa pelo financeiro. É mais cômodo a prefeitura comprar árvores, mudas, do que está sendo ofertado na cidade, e é mais cômodo para os viveiros produzir mudas de plantas exóticas em vez de plantas nativas. E eu vejo isso da seguinte maneira: na verdade, a prefeitura ela é a dona da bola. Lembra a brincadeira da nossa infância, que o dono da bola, se ele não entrasse no jogo, não havia futebol? Eu vejo que a prefeitura é a dona da bola. Ela pode, sim, através de editais, ela pode induzir a produção de mudas nativas, ela pode comprar mudas nativas, e porque ela também é a dona, entre aspas, da escola municipal, ela também pode induzir a escola municipal a fazer uma educação ambiental voltada para a valorização das nossas espécies vegetais nativas. Eu creio que a prefeitura poderia atuar nas duas frentes, no lado comercial, induzindo a produção dessas mudas nativas, e no lado da educação ambiental, produzindo material, produzindo programas, produzindo campanhas dentro das escolas, que ela tem acesso, inclusive são as prefeituras que pagam os livros municipais. Portanto, eu acredito que se há um local especial para a educação ambiental voltada à arborização urbana, num novo conceito, seria a escola pública. Eu penso que não apenas os viveiros, a prefeitura, voltando mais uma vez na questão da indução da demanda, a prefeitura pode, inclusive, incentivar a produção de mudas nativas pela agricultura familiar, pelos pequenos agricultores, para que realmente a gente acabe com essa praga. É uma praga no Brasil, as árvores que não fazem parte da nossa biodiversidade. Infelizmente,
Quando eu falei que o problema é cultural, é que a impressão que a gente tem é que as pessoas acreditam que tudo que é de fora é melhor. Tudo que é de fora tem mais valor, inclusive as árvores. E isso não é verdade. Inclusive, quando você passa a ter plantas nativas na arborização da cidade, você acaba, inclusive, atraindo elementos da fauna que muitas vezes não vêm à cidade porque não tem o que comer. A Eliane é testemunha. Eu acho que Campo Grande é a única cidade do Brasil que você vê bandos de arara canindé voando pela cidade. Por que essas araras canindé estão na cidade? Porque nós temos buritis ainda, felizmente. Nós temos uma palmeira chamada buriti, nos brejos de Campo Grande, que sustenta essa fauna, que sustenta essas araras. Então, a educação ambiental, ela não pode, no meu ponto de vista, abrir mão da valorização da biodiversidade. E isso se faz de que maneira? Contextualizando a importância disso para a nossa população, né? Ok, obrigado. Obrigado, professor Paulo. Eu queria perguntar para a professora Tatiana que diferença fez para ela trabalhar com sensibilização no programa de arborização urbana em Bagé. Oi, Marco. Estamos lhe ouvindo, Tati. Está ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Eu gostaria de dizer da importância que foi para o próprio programa, né? Claro que foi importante para mim, mas foi, como eu disse, uma necessidade do programa, né? Porque a gente está sempre falando da informação. Então, qual é a informação? A gente precisa de árvores na cidade, que as árvores prestam muitos serviços, que a gente tem... como o professor falou, uma biodiversidade para cuidar, para preservar, para multiplicar, que isso tem outras coligações com outros pássaros, com seres. E isso está posto, né? Isso está entendido por essa nossa parte racional. A questão é que como é que eu faço as pessoas se importarem com essa informação? Porque eu digo... numa escola, eu digo, num programa, a gente tem que fazer isso, a gente está fazendo isso o tempo todo, que as árvores importam por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. Existe um ponto na pessoa onde ela se importa ou não se importa com a informação. Então, hoje a gente tem um mundo cheio de informação, mas que várias vezes não muda para melhor ou a informação não é aplicada. Então, o que eu preciso fazer, né, na minha visão pessoal, e que foi o que aconteceu com o programa de sensibilização aqui em Bagé, dentro do programa de arborização urbana, um exercício de cidadania e sustentabilidade socioambiental, depois ficou o nome todo comprido, é que a gente tinha informações, a gente tinha as informações feitas por uma pesquisa da Universidade da Unipampa aqui, que começou um trabalho de inventariar as árvores da cidade, e a gente tinha um diagnóstico de um estado das árvores, de não sanidade das árvores, de necessidade de poda, de quantidade que tinha de erva de passarinho nas árvores. Essa era a informação. E as pessoas preocupadas com as árvores estavam conversando com os órgãos responsáveis por cuidar das árvores, para que então uma atitude fosse tomada, porque eu tenho uma informação muito importante e nós precisamos fazer alguma coisa. E houveram sucessivas reuniões onde as pessoas que teriam que fazer, né, porque a gente divide também o que pensa, o que faz, o que... As pessoas que teriam que fazer, não, aquela informação não toca a elas de alguma maneira. Então, você chega para um secretário, você chega para o próprio espaço dentro de uma prefeitura ou dentro de uma instituição onde as pessoas deveriam ser responsáveis por cuidar das árvores, e você não consegue fazer com que aquela informação toque a pessoa. Então, no programa de sensibilização, aqui em Bagé, o que a gente tentou fazer e tivemos um resultado muito bom? Trabalhar a informação num ponto sensível,
num ponto onde a gente despertasse a sensibilidade das pessoas o suficiente para elas se transformarem e se engajarem no programa de arborização. Foi isso que trouxe o engajamento das escolas, foi isso que trouxe o engajamento de pessoas, de civis que assistiam às palestras e aí se envolviam, e foi isso que trouxe, inclusive, técnicos que eram muito duros e muito resistentes dentro da prefeitura para o projeto e que passaram a argumentar com o mesmo grau de sensibilidade que a gente estava tentando trazer para tudo isso, para que a informação pudesse virar alguma coisa, para que ela não ficasse ali dentro das pessoas como um conteúdo que não é capaz de mover elas em direção ao cuidado com as árvores. Então, a diferença que uma educação ambiental faz é que ela pode mover as pessoas em direção a uma ação. E voltando no que eu estava falando, que para mim é, no fim, sempre o mesmo assunto, quando a gente tem essa visão integral de ser humano, a gente consegue transmitir a informação de uma forma não só intelectual, e aí tocar em alguma parte o ser humano, que ele aprende, se ele está sensível e aberto, ele é impressionável pela informação, e aí ele faz alguma coisa com aquela informação. Porque informação acumulada é igual água parada, apodrece. Não adianta ter informação e não usar, não adianta ter informação e não se transformar. Então, a gente tem que entender que a educação, ela é um processo perceptivo, e se você trabalha para despertar essa percepção, para sensibilizar a ponto das pessoas realmente se importarem, você faz o projeto acontecer e se movimentar. Porque tem que criar cola, tem que criar cola social, tem que criar cola das pessoas com as árvores, e cola com a informação. Aí você consegue desenrolar. Então, a diferença que teve uma educação assim foi fazer o programa acontecer, porque não tinha envolvimento. E não tinha relacionamento entre a informação, as pessoas que podiam fazer as coisas, a sociedade civil que tem que se envolver. Eu acho que não é um assunto de governo também, mas é um assunto de todas as pessoas. A Árvore na Cidade não é um assunto de um núcleo, né, de um setor, é um assunto de todo mundo desfruta das árvores na cidade, todo mundo pode se beneficiar das árvores na cidade, e todo mundo pode cuidar das árvores na cidade. Então, a diferença foi realmente criar uma união entre essa informação fria, analítica, né, a gente tem aquela informação desse lado crítico, essa capacidade de discernir. A gente tem as ferramentas, tem como fazer, tem o que plantar, como plantar, mas como é que eu faço isso juntar? Isso realmente se junta no coração. É quando a gente sente que isso precisa ser feito que a gente se envolve e faz. Então, a diferença foi que a gente conseguiu fazer isso, fazer essa união e movimentar o projeto a partir da sensibilização. Porque a informação estava parada, e quem tinha que fazer estava parada. E as pessoas estavam achando que podiam fazer coisas, mas não sabiam como, e outras nem sabiam que podiam fazer alguma coisa, passaram a saber e a fazer também. Obrigado, professora Tatiana. Volta daqui a pouquinho conosco aqui nas perguntas dos nossos participantes, e eu gostaria de fazer uma última pergunta para o nosso querido convidado. Das lições que você adquiriu através da sua experiência na produção de material didático e de material voltado para a educação ambiental, que cuidados, na sua visão, são necessários ao se praticar a educação ambiental nas escolas ou nas comunidades? Paulinho, a palavra é tua. Muito bem. Marco, bem, em primeiro lugar, eu queria que os ouvintes soubessem que eu não sou um teórico da educação ambiental. Eu sou um prático no sentido de botar a mão na massa, de produzir material didático. Eu até já coordenei grandes projetos de educação ambiental, mas o meu negócio mesmo é produzir material para o pessoal trabalhar na escola. Nesse sentido, infelizmente, a minha transmissão falhou naquele momento, mas eu queria justamente, quando eu mostrei o meu site, eu queria disponibilizar para o ouvinte 2 materiais que uma equipe fez, não fui eu sozinho, né? Um manual de produção de mudas nativas de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, e um manual de colheita e armazenamento de sementes do Pantanal. Então, quem estiver me ouvindo, que for da nossa região, tiver interesse nesse material, acessa a minha página, o link está aí no bate-papo, e é um material totalmente grátis, o PDF é totalmente grátis, é um material que que já foi esgotado, né?
Bem, nessa minha prática, em todos esses anos de trabalhar com educação ambiental, eu tirei algumas lições. Além daquelas diretrizes oficiais que a gente tem que seguir para fazer uma boa prática de educação ambiental, preconizado pela ONU, por grandes órgãos voltados a isto, alguns eu acho que são imprescindíveis. Em primeiro lugar, o domínio de conceito. Muitas vezes a pessoa vai falar de educação ambiental, mas não domina conceitos fundamentais que são necessários para que realmente a educação ambiental se proceda. Por exemplo, se você vai trabalhar com árvores urbanas, você tem que ter clareza para o interlocutor que a diferença entre a árvore nativa e a árvore exótica. No senso popular, algo exótico é algo muito, muito doido, muito diferente, muito, muito esquisito. E o conceito de árvore exótica é uma árvore estrangeira ou de fora do bioma que você está trabalhando naquela região. Então, eu acho que o domínio desses conceitos é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu acho muito bacana é a imersão. E o que eu estou falando não é nenhuma novidade. Você não pode ir dar aula para uma turma sem conhecer a turma. Da mesma forma, você não pode trabalhar educação ambiental sem conhecer o público, sem conhecer a comunidade, sem conhecer a realidade local, sem conhecer o conhecimento tradicional. Se você vai trabalhar no Pantanal, você tem que valorizar o conhecimento tradicional, porque não é só o conhecimento acadêmico que conta. Eu digo isso muito para os meus alunos, você não pode cair de paraquedas em uma comunidade achando que é o senhor do conhecimento, achando que é o grande doutor. Você não é nada. A gente tem que respeitar o conhecimento popular, se interessar por ele, conhecer, para que realmente o processo de educação ambiental seja um processo de mão dupla, né? Que você não seja o senhor da razão. Isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu falei há pouco instante é a contextualização. E também isso não é novidade. O Paulo Freire fala isso muito bem, né? Quando você vai trabalhar com a educação ambiental, você tem que contextualizar o ambiente que você está trabalhando, dizer da importância daquilo. Você, ao conhecer a comunidade, ao conhecer o entorno, ao conhecer o ambiente onde você está trabalhando, você pode, com facilidade, trabalhar de forma muito mais tranquila. Outra coisa importante que eu considero é trabalhar com dados fidedignos. Não trabalhar com palavras vazias. Quando você leva elementos de pesquisa, ou acadêmica, ou popular, para a comunidade, você acaba sendo acreditado, você acaba passando as coisas, passando informações com mais certeza do que você está dizendo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou apresentar para vocês uma coisinha boba que eu fiz. Eu me permito apresentar, porque esse material é grátis, não há nenhum conhecimento, não há nenhum interesse comercial nisso. Isso aqui é um álbum de figurinhas que nós fizemos para a região do APA. Álbum de figurinhas sobre a biodiversidade local. Para fazer essa coisica, que tem, sei lá, 40 páginas, eu pedi o socorro de 10 especialistas das mais diversas áreas, para não passar informação errada numa educação ambiental. Vocês sabem que o trabalho, depois de publicado, é como plumas ao vento. Você não consegue mais consertar. Então, eu não posso falar nada de errado da planta A, da árvore X, do bicho Y, do inseto Z, porque se eu falar errado, primeiro que eu vou ser desacreditado, segundo, você nunca mais conserta isso, né? Então, a busca de especialista ou a busca do conhecimento tradicional junto a uma população para falar as coisas corretas é uma coisa muito importante. E um outro fator que eu considero também fundamental é nós cuidarmos da comunicação. Nós, biólogos, eu faço uma crítica, nós, biólogos, falamos muito termo técnico. E termo técnico espanta a criança, espanta a população, espanta a comunidade. Então, ou você lança a mão de adaptar a sua linguagem, veste o chapéu da humildade e começa a pesquisar termos mais palatáveis para que a população comece a te reconhecer, comece a te entender, ou você lança a mão de profissionais de comunicação. No projeto Pé na Água,
nós tínhamos 2 jornalistas que muitos de vocês talvez conheçam, Alisson Ixi e Yara Medeiros. Já que a gente não domina a comunicação para o grande público, principalmente para uma revista de educação ambiental, que é a revista Aguapé, nós botamos isso na mão de comunicadores, né? E também dentro da comunicação, gente, não vamos... Opa, 1 minuto, né? Obrigado. Dentro da comunicação, não vamos abrir mão das artes. Usar música, usar poesia, usar desenho, usar fotografia, tudo isso favorece a compreensão do que a gente quer dizer, principalmente para um público leigo. E, por último, temos que lançar mão para o convencimento de recursos, muitas vezes até econômicos. Eu dizer da importância do cumbaru é uma coisa. Agora, quando eu digo o quanto que um cumbaru pode gerar de dividendos para uma comunidade tradicional, eu acho que fica mais fácil de convencer, porque o cumbaru, para vocês terem uma ideia, uma árvore produz 20 quilos de semente de amêndoa de cumbaru. Para quem não conhece, é uma árvore do cerrado que a semente torrada lembra um amendoim, né? Então, basicamente é isso. Obrigado, querido Paulo. Eu vou dar uma navegada aqui agora nos questionamentos do bate-papo dos nossos participantes. O Matheus Arndt de Souza aqui manda um grande abraço para o Paulo, diz que é um grande pesquisador. Obrigado. Nós temos aqui uma pergunta da Isabela. A Isabela, ela diz o seguinte: fui orientada do professor Demóstenes e tenho um perfil no Instagram sobre árvores urbanas, onde procuro aproveitar essa interação com as pessoas para educar a respeito da arborização urbana. O que vocês acham, então, Tatiana e Paulo, das redes sociais como ferramentas educativas? Essa é a pergunta da Isabela. Sinto-se à vontade. Aí vamos ser cavaleiro, acho que a Tatiana pode responder primeiro, né? Aqui só já vai. Que tal as redes sociais sobre educação? Acho excelente. Eu acho que as pessoas têm conhecimento para compartilhar, tem a sua forma de ver, e realmente aqui no nosso programa aqui em Bagé, o eixo de sensibilização é o eixo de comunicação também, por isso que a gente produziu material para poder trabalhar. Então, educar é um ato comunicativo, e você pode ter muita gente aí nas redes capaz de comunicar, né? Porque, como o Paulo estava falando, às vezes a pessoa sabe muito, mas não comunica, não consegue comunicar, não consegue chegar a um ponto sensível na pessoa. Então, eu acho que se alguém está disponível a divulgar, fazer um trabalho de informação nas redes, sempre ajuda. Eu acho que sim. Sempre não, né? Eu acho que também tem muita coisa nas redes sociais que é propagação e repetição de um monte de informações que nem sempre são corretas, né? Nem sempre estão dentro de uma lógica. Tem muito do eu acho, do como tem que ser. Hoje a gente tem a internet para todo mundo falar o que acha, então pode ser também que algumas redes façam algum serviço nesse sentido, né? Muito bem. Paulinho? Olha, para vocês terem uma ideia, o manual de sementes e o manual de mudas, quando nós publicamos isso, há mais ou menos 10 anos atrás, um trabalho organizado pela professora Edna Scremin, botânica, que a Eliane conhece muito bem, nós fizemos 200 exemplares. Gente, eu acabei de entrar agora na página, eu publiquei o manual especialmente para esta videoconferência. Nós temos, há 4 horas do material publicado, nós temos 56 visualizações. Daqui a um mês, com certeza, o acesso a esse material, que é um material produzido com recursos públicos, vai ser, assim, 10 vezes mais do que a tiragem do livro que nós fizemos há 10 anos atrás. Então, vocês imaginem a capacidade de penetração que nós passamos a ter ao colocar o PDF desses 2 materiais na internet. Então, eu sou apaixonado pelas mídias sociais, eu acho que elas realmente dinamizam a comunicação, elas dinamizam o acesso
a esse conhecimento produzido, tanto pela academia quanto pela população de uma maneira geral, eu sou apaixonado, eu acho que é um caminho que não tem mais volta, sabe? Obrigado, Paulinho. Nós temos ricas contribuições aqui no nosso bate-papo. Eu vou pedir para a Kathleen aí, que está me dando um suporte, para que possa depois dar um copia e cola aí para a gente poder disponibilizar essas informações, né, para as pessoas que estão participando aqui. Queria mandar um abraço para o Fernando Periotto, nosso amigo aí de São Paulo, que está elogiando aí o tema, valorizar nossa biodiversidade é a espinha dorsal de nossa arborização urbana brasileira. Tem muitos elogios, muitos abraços, e eu queria, então, como a gente ainda tem um tempinho, eu queria abrir para 2 perguntas dos colegas que estão participando. Então, por favor, quem tem alguma pergunta para algum dos nossos participantes, abre o microfone, identifique-se e vamos dando sequência. Alguma pergunta? Marco, enquanto ninguém se apresenta, eu quero fazer uma contribuição também em relação ao trabalho que foi feito aqui em Bagé, que a Tati fez uma síntese, né, muito sucinta dentro do tempo que a gente tem, porque foi um trabalho de anos que aconteceu aqui, e realmente a questão da sensibilização das pessoas que se envolveram fez toda a diferença para o sucesso do trabalho. E por isso foi a proposição, né, dessa nossa roda de conversa, para que as pessoas que estão, né, de alguma forma ligadas a esse trabalho, é um trabalho árduo, essa luta, né, em função da melhoria, da qualidade das nossas árvores urbanas, principalmente, né, que não é um trabalho fácil, mas que eu pude perceber na sequência do que aconteceu aqui em Bagé, que ele passou a ter um diferencial a partir do momento que foi feito esse trabalho de sensibilização, fazer com que as pessoas passassem a perceber aquilo que todos os dias estava no caminho delas, ou que fazia parte da vida delas, né, e que por muitas passavam desapercebidas da importância das árvores na nossa cidade. Então, eu acho que mesmo quem está envolvido aí no dia a dia, nessa luta para a melhoria de tudo isso, é importante que se volte para essas questões, que compreenda, que entenda a abrangência e a profundidade do que a Tati comunicou aqui nesse espaço, né? Porque isso realmente potencializa e auxilia muito aqui em Bagé. E eu queria, Tati, que tu trouxesse um pouquinho para eles sobre de que forma tu conseguiu atingir crianças, adultos e pessoas idosas, inclusive, né, para fazerem a sua transformação, no sentido de que se ouvia, inclusive, após uma participação desse trabalho, as pessoas saírem tão apaixonadas de lá que se diziam, agora eu quero sair, quero abraçar as árvores, eu me sinto irmã das árvores. Né? Então, era bem assim, né? As pessoas saíam radiantes do trabalho que a gente fazia, e acho que essa pergunta da Cat é muito importante. Eu só vou, antes de responder, mostrar para vocês as revistas que a Unipampa, através da Kathleen, do trabalho dela, produziu, né? A gente trabalhou nessas revistas ano a ano e elas estão disponíveis em PDF para vocês baixarem. Acho que a Cat pode deixar o link aí, no nosso site também tem, o site do nosso Instituto de Permacultura, que é aqui em Bagé. Tatiana, querida, nós estamos sem a tua imagem. Não sei se tu está Mesmo? mostrando algum material, mas... Então, pera que eu vou tentar de novo. Porque para mim eu estou aparecendo. Que tal? Não. Estou vendo. Eu estou vendo. Eu acho que é a maioria das pessoas estão vendo, Marco. Acho que é mais tu. Vocês viram as revistas? Vi. Então deve ser o meu aqui que eu não estou vendo, mas tudo bem. Eu só não vejo... Você falou que estava no site, é isso? No nosso site, pep.org.br tem, mas tem o site que a Cat vai passar aí também, que, se não me engano, é da Unipampa. Coloquei ali.
Essas revistas, como eu estava falando para vocês, o eixo de sensibilização ela é também o eixo de comunicação, porque a gente sensibilizar e educar tem várias formas de comunicar, então a gente precisava trabalhar com comunicação, e é aí que eu vou responder a pergunta da Cat. E esse último ano a gente produziu junto esse livrinho Irmã Árvore, Ser Incrível do Reino Vegetal, que é uma síntese do que a gente falava no programa de sensibilização com imagens, né? É um trabalho de fotografia e texto e de relações das árvores com vários elementos do entorno, com os outros elementos e bens naturais, com a relação com a nossa vida, com as cidades, né? Então, o que eu acho que, para mim, é importante que a gente faça? Por que atingia criança, idoso, ou qualquer pessoa em qualquer idade que participasse dos programas? Quando a gente fala do que é essencial, do que é uma coisa real, a gente não fala para as idades. Então, desculpa, tem algum microfone aberto. É o do Rodrigo. Acho que é André Fraga que está com o microfone aberto. Está entrando barulho aqui. Quando a gente fala que a árvore é um ser incrível, quando a gente fala das características intrínsecas de uma árvore, a gente não está falando uma coisa para uma criança, uma coisa para um adulto ou uma coisa para um idoso. A gente está falando uma coisa para o ser humano. Claro que a criança vai apreender de uma forma, às vezes muito melhor que o adulto vai apreender de outra, porque, de novo, voltando naquele assunto, não sou eu que ensino, é o outro que aprende. Então, cada um aprende aquilo de alguma forma. E onde é que a gente toca as pessoas e faz com que as pessoas sintam essa vivacidade? Quando a gente fala da vida, quando a gente fala das coisas que importam e que fazem sentido. Então, educação e sensibilização que não faz sentido, que eu não vejo qual que é a aplicação, que eu não vejo como aquilo tem a ver com a minha vida, né? Como a Cat falou, as pessoas começaram a observar árvores no caminho dela, que elas passavam todos os dias, já se falou disso, mas elas não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar. Então, conhecendo a partir de coisas elementares, o nosso programa não teve nada de técnico, não teve nada de teórico nesse nível de informação. Ele trabalhou no nível da significação, no nível do que é essencial. Então, é para criança, é para adulto ou é para idoso? Então, por exemplo, o processo de fotossíntese numa árvore é uma coisa incrível. É incrível a capacidade que a árvore tem, a capacidade negentrópica da árvore, ou seja, ela não desperdiça nada, tudo que ela puder receber e transformar de fótons solares, ela recebe, transforma e ainda acumula aquilo na madeira, certo? A árvore vira o sol através do processo dela de vida, e isso é uma informação que não é para um, para A, para B ou para C, é uma informação para qualquer pessoa. Então, a gente trabalhou a vida da árvore, a existência da árvore, a significação da árvore nos seus aspectos amplos, essenciais, elementares, e que, portanto, diz respeito a todo mundo de qualquer idade. Volto na pergunta inicial do Marco, é em todo lugar. Foi na escola, foi na associação tal, foi no grupo tal, não importa, as pessoas vieram aqui também no nosso instituto, e a gente pode falar de árvore em qualquer lugar, a gente pode falar de árvore no café, a gente pode falar em qualquer lugar. Então, não tem esse onde, e não tinha também limitação de faixa etária, que é uma coisa que a gente também não trabalha aqui no Instituto, porque a gente vivia antes, no meio rural, as famílias, elas conviviam, e hoje a gente tem um sistema de educação onde a criança faz uma coisa, o adulto faz outra, o idoso faz outra, e fica tudo separado, cada um no seu canto, fazendo as suas coisas. Então, tem o programa do adulto, o programa da criança, o programa do adolescente, e a gente pode aprender junto, a gente tem práticas aqui que as pessoas vêm e todo mundo fica debulhando folha de manjerona, todo mundo junto, criança, mãe, idoso, todo mundo junto. E o programa de sensibilização nem pensou em dividir por faixa etária. A gente pode fazer isso, né? Esse livro mesmo, a gente vai trabalhar ele um pouco mais tecnicamente e também vai trabalhar ele mais para crianças. Mas como material, isso é importante, porque não tem o comunicador lá transmitindo, mas quando tem alguém para transmitir, a gente pode falar para todas as idades.
Marcos? Marcos, tu tá mudo, Marcos. Teu microfone tá calado. Eu desliguei ali no momento e acabei achando que estava falando. Mas, enfim, eu gostaria, então, né, já em função do adiantado da hora, e eu sei que as pessoas todas têm os seus demais compromissos, professor Paulo, querido, as suas considerações finais, então, a esse nosso bate-papo sobre educação ambiental e arborização urbana. Na verdade, eu tenho uma proposta para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A Embrapa Pantanal lançou recentemente um conceito chamado carbono nativo. A nota técnica sobre esse conceito está aí nos comentários, para vocês baixarem o original e lerem. É lógico, a Embrapa, pela sua natureza, ela trabalha com produção animal e produção vegetal. Então, resumidamente, o carbono nativo é uma estimativa do carbono acumulado nas árvores nativas, é aquele conceito de fixação do carbono, só que considerando árvores nativas. Eles ainda não estabeleceram critérios, ainda não estabeleceram parâmetros, mas o que eles querem é criar um selo, onde a fazenda produtora de gado diga: a nossa fazenda tem o selo de carbono nativo. Ou seja, a produção do gado naquela fazenda é sob árvores, é embaixo das árvores, não desmatou tudo, não tem aquelas pastagens com zero de árvore, como a gente costuma ver. Então, ocorre uma consorciação de árvores com gado e pasto, né, e priorizando as árvores nativas. Então, eu estou propondo que, de repente, por que não somos gado, mas por que não as cidades a gente não estimular que as cidades tenham o selo de carbono nativo, ou seja, quais são as cidades brasileiras que têm a maior proporção de árvores nativas na sua arborização em comparação com as árvores não nativas. Eu creio que dessa maneira a gente vai estar incentivando esse conceito de utilizar essa proposta de utilizar a biodiversidade na arborização das cidades, né? E encerro chamando mais uma vez a atenção para vocês das duas cartilhas que estão à disposição, tá, para o pessoal baixar. E agradeço muito ao convite, tá? Gostei demais desse nosso bate-papo. Paulo, muito obrigado. A gente é que agradece, né? Foram muitas contribuições. Obrigado. Eu vi que o amigo tem ali um fã-clube enorme ali no bate-papo. A família Arnett ali, acho que veio de caravana aqui para esse evento, porque eles estão falando um pouquinho ali da sua trajetória, né? De terem acompanhado aí. Então, a gente é que agradece, a família Esbal agradece a participação e a gente gostaria de poder continuar contando aí com toda essa tua vivência, né? Dentro dessa área tão importante. E eu vou te contar uma coisa, a família Arnett nasce aí em Pelotas, a minha mulher é de Pelotas, então são os meus filhos que estão falando. É um baiano casado com a gaúcha. A gente notou que tinha uma proximidade forte aqui, mas bacana, né? Isso é importante, essa participação. Deixar um abraço aqui para o amigo Rogério também, do Mudapira, que está participando nesse momento conosco, um grande defensor e lutador das causas ambientais. Professora Tatiana, querida, por gentileza, então, as suas considerações finais para esse nosso bate-papo. Eu queria agradecer também o convite, agradecer muito a Kathleen, e ela está muito motivada com tudo isso tudo, como ela deu esse testemunho, nasceu com toda essa questão da sensibilização. Então, até hoje, as pessoas que participaram estão movidas por isso. Tem uma diferença entre aprender e se transformar. O que a gente aprende e não usa, a gente esquece. Realmente não serve para nada. Mas quando a gente aprende uma coisa e se transforma, a gente leva essa transformação para a vida, e tudo que a gente faz tem aquela transformação, tem aquele sentido, aquela significação. Então, eu queria agradecer vocês todos, queria agradecer quem participou, e principalmente a Kathleen, que viu tantos resultados, que abraça tanto essa causa das árvores urbanas, né? Isso é uma parte do nosso trabalho, a gente trabalha com o ambiente de uma forma muito ampla na permacultura, então a gente
abraça tudo, todos os reinos, e foi muito importante para a gente poder trabalhar na área urbana também com esse programa de sensibilização. Não sei se o João quer dar um alô. João está aqui também, e obrigada. Tati, fala um pouquinho do próximo livrinho de orientação para as prefeituras. Pessoal da SBAL, né, que eu sei que aqui está um gueto da SBAL, pelo que eu vi, tem convidados de fora também, né, parabéns pelo trabalho de vocês, de terem essa sociedade, precisa ter essa união. A gente está com essa edição esgotada, e a gente vai já fez uma ampliação desse livro, ele tinha 90 páginas, agora ele tem 120, 126, e a gente quer o apoio de vocês para fazer essa segunda edição. Quando vocês puderem colaborar, a gente comunica como. E eu e a Cat, a gente ama muito esse livrinho, porque foi uma maratona para terminar ele, e todo o conteúdo da sensibilização era muito importante, a gente precisava organizar ele também de uma forma escrita. Então, a gente está com esse esgotado para o nosso trabalho aqui, mas vai sair uma segunda edição, então vocês já ficam pré-avisados, e quando vocês puderem colaborar, eu aviso. Na nossa rede também tem muitas pessoas que vão colaborar para a gente poder distribuir mais desse material. É isso, Marco. que faltou falar alguma coisa? Não, Isso a gente está planejando como um roteiro para a implantação da educação. Isso. A gente tem uma série, na verdade, uma trilogia, onde a gente vai metodologizar o nosso trabalho aqui, que deu tão certo. Ele tem 3 membros principais, que isso é muito importante. Ele tem esse eixo do inventário, que é o eixo frio, é o eixo da cabeça, é o eixo analítico. Ele tem o eixo da prática, que são os órgãos e entidades que fazem o plantio, que fazem as podas que vão para a ação. E tem o eixo de sensibilização e comunicação, que é o que une tudo isso. Então, a gente vai descrever esse método, né, junto com a Cat, que dá essa força toda para fazer esse método e poder as outras cidades poderem aplicar isso como a gente aplicou aqui, porque realmente funcionou o que a gente fez. O que a gente fez mobilizou de fato as pessoas e trouxe um resultado real para as árvores da cidade. Então, a gente vai organizar isso tudo no método e vai disponibilizar também. A Cat vai estar em contato com vocês, tanto para vocês apoiarem como para receberem o material. Esse é Marco. Isso aí. Obrigado. Acho que o Elio quer fazer uma observação. Obrigado, professora Tatiana. Foi excelente as suas contribuições, realmente, né, engrandeceram ainda mais esse nosso evento. Elio, então, antes de eu fazer o encerramento, que eu queria falar um pouquinho ainda rapidamente da SBAL, mas bem rapidamente. Então, Elio, amigo, pediu a palavra? Pois são poucas coisas que me chamaram a atenção agora nos últimos momentos, né? Hein, Marco, tu que gosta de passarinho que nem eu, a fala da Kathleen sobre você sensibilizar as pessoas para elas passarem a ver as árvores que elas veem todo dia. E me lembra muito a coisa do passarinho, que eu comecei a observar pássaro há 10, 15 anos atrás, e eu nunca vi que tinha passarinho nenhum em lugar nenhum, nunca tive atento para isso. Hoje eu acordo, eu olho da minha janela, no 8º andar, eu vejo o suriri aqui no último andar, na pontinha da antena. A sensibilização para a coisa, a estar atento às coisas, né? Na nossa sociedade, que é de hiperatividade, de 1000 coisas ao mesmo tempo, despertar essa atenção, acho que realmente é um belo trabalho, né? E muito importante, né? Que as pessoas não dão valor ao que elas não conhecem, né? Ao que elas não se apercebem, né? Então, e a gente vê aí com as árvores esse problema o tempo todo, né? Das pessoas só verem pelo lado negativo, enfim, isso é uma coisa que me chamou a atenção. A outra coisa era saber se esse trabalho delas, esse último livro, A Irmã Árvore, se ele vai estar, de alguma forma, eles estão pensando em disponibilizá-lo em meio virtual também, né? Em PDF ou de alguma outra forma. E por último, propor, já deixar aqui meio como sugestão, né, que elas, assim que elas tiverem essa metodologia, assim, essa apresentação do pacote completo, né, que elas apresentem no congresso, né, nosso, né? Acho que seria interessante, talvez. Seria ótimo. Professora Tatiana, quer fazer alguma colocação? Quero só, se a Kathleen não quer falar alguma coisa antes. Kathleen?
Não, LO, agradeço, então, pela provocação, né? É um desafio, mas eu acho que esse é a melhor oportunidade que se tem de exatamente tocar as pessoas que estão voltadas para esse tema, né? E que estão trabalhando arduamente aí na rua, e como bem disse a Tati, muitas vezes não conseguem achar ferramentas para qualificar ainda mais esse trabalho que está sendo feito. Então, eu fiz questão que a Tati falasse do próximo passo, que seria essa outra edição, trazendo um pouco da metodologia de como foi feita, porque eu preciso fazer aqui o reconhecimento pessoal do envolvimento que a Escola Rama e IPEP de Permacultura tiveram nesse trabalho, que fez toda a diferença para que a população de Bagé pudesse perceber que existem árvores na cidade, né? Que, infelizmente, esse era um drama que a gente vivia aqui, que muitos vivem e que a gente tem uma caminhada longa, mas graças a esse trabalho tão sensível e muito bem executado por eles, nós conseguimos ter mudanças no nosso trabalho. Temos trabalho de inclusão social, de uso das tecnologias para que a população conheça mais, mas isso é uma conversa para uma outra etapa. Aceito o desafio. Muito bom. Com certeza. E o método vai, claro, ser disponibilizado. A gente quer que exista a versão impressa, e quando a gente tiver isso pronto, também vamos ter essa versão online. E seria um prazer a gente poder ampliar essa comunicação de como é que a gente fez isso aqui, né? Como criar essa cola social, como criar um sentido de pertencimento à cidade e de que as árvores também pertencem ao espaço urbano, então como a gente divide esse espaço e convive junto, e esse sentir com essa significação é o que faz as pessoas cuidarem. Realmente o argumento frio só, ele, pela natureza dele, ele não é capaz de fazer isso. A gente precisa que as coisas façam sentido. Muito obrigado, né, as palavras. Eu tenho algumas questões aqui só que eu quero ler rapidamente aqui do nosso bate-papo. Primeiramente, dizer que o desafio está lançado aqui pela nossa presidente do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana 2021, a professora Eliane. Ela coloca aqui uma provocação para que vocês possam estar lançando o livro, né, no Congresso Brasileiro do ano que vem. Da mesma forma, a professora Eliane coloca que o professor Paulo vai ser palestrante do 24º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e 3º Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana, que vai acontecer na cidade de Campo Grande. Falando nisso, eu aproveito as palavras do querido amigo Flávio Barcelos, que é um dos nossos grandes ícones da arborização, e é graças ao amigo Flávio, e eu não canso de dizer isso, que eu acabei me apaixonando pela arborização urbana, porque foi através dele que eu conheci a SBAU e que eu comecei a trabalhar com isso. Ele coloca da importância, né, de que as pessoas aqui presentes, que ainda não conhecem a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que procurem conhecer através do nosso site. Quem sabe nós não possamos contar com todos vocês, com novas filiações, né, de profissionais da mais alta capacidade e que com certeza irão agregar a nossa sociedade cada vez mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Finalmente, muitas contribuições maravilhosas. Aqui a nossa querida Maria Alice, falando também das praças, enfim, muitas contribuições, e eu vou pedir à amiga Kathleen, a quem eu agradeço também por todo o apoio, por todo o suporte, pelo convite que ela e a professora Eliane me fizeram para mediar esse evento. Difícil demais para mim ter que só ouvir, não poder falar muito, porque eu amei esse evento. Eu trabalho um pouco nessa mesma linha da professora Tatiana, com percepção, a percepção que leva à sensibilização, e é isso que leva à conscientização. A gente, muitas vezes, equivocadamente, a gente fala que nós temos que conscientizar as pessoas, e ninguém conscientiza ninguém. A conscientização é um processo próprio de cada um. Nós conseguimos, sim, sensibilizar as pessoas, e é através da percepção delas estarem ou não preparadas para o aprender, que a professora Tatiana colocou muito bem, é que a gente vai conseguir
atingir sucesso nesse sentido. Eu queria deixar um grande abraço a todos vocês e agradecer por esse evento que foi maravilhoso e que vai estar disponível, né? Logo, logo a gente vai estar fornecendo aí o link do YouTube para todos aqueles que de alguma forma ou de outra perderam alguma parte desse evento. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Boa Obrigado, noite. Antes de todos saírem, por gentileza, eu gostaria que abrissem as suas câmeras para a gente fazer o registro final. Boa. Deixar também um registro de quem esteve envolvido na organização. Foi a Eliane, o Rogério, o Flávio, o LO, né, que surgiu de uma provocação do LO certo dia, lá no grupo que a gente participa, e a partir disso se estabeleceu que esses eventos vão acontecer com regularidade, né, LO? E nós aí estamos desempenhando para isso, né? E esperamos contar com a participação de tantos outros aí que estão desse lado ouvindo, mas que a partir de uma próxima oportunidade pode ser nossos próximos palestrantes, né, ou responsáveis pela conversa. Então, muito obrigado a todos. Fiquem bem bonitinhos, que eu vou fazer uma foto de todo mundo. Isso aí, pessoal. Registrado, então. Boa noite a todos. Vejo meu grupo aqui de Bagé também. Obrigado a Tati, o professor Paulo. Foi Obrigado. muito importante. É o Marcos que mediou tão bem, né? O Marco que mediou tão bem a nossa noite. Obrigado, Keti. Obrigado a todos. Boa noite. Então tá. Obrigado, Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, parabéns aí pelo lindo trabalho.